nosso boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, essa nova oportunidade que nos é dada nessa noite de podermos, nesses breves momentos, repartir com os nossos irmãos que aqui vêm aquilo que já nos foi dado conhecer, aprender dentro da consoladora doutrina dos Espíritos. O tema é uma continuação da outra vez que estivemos, é esperanças e consolações. Esse tema se encontra na quarta parte do Livro dos Espíritos. Nós sempre retornamos e falamos a respeito de que o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, as questões, as perguntas que Allan Kardec lança aos espíritos superiores e as respostas às quais eles trazem, vão formar então a obra secundária, a Gênese. A segunda parte vai dar origem ao Livro dos Médiuns. A terceira parte, que trata das leis morais, vai dar origem também ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, a qual nós vamos ter algumas questões, dando continuidade na mesma, ela então forma o céu e o inferno. 4 obras básicas. O Livro dos Espíritos, 5. E todo espírita que se diz espírita, que quer entender, conhecer, aprender o que seja o Espiritismo, necessário que se faz que em casa, porque isso aqui só nos momentos doutrinários, o conhecimento é muito pouco. É uma síntese, né? O tempo é pouco. E nós não vamos conhecer muita doutrina. O ideal é que cada um que se interesse pela doutrina, no seu lar, tendo essas obras que podem ser emprestadas, adquiridas, vendidas, ou até por impressa, cada tem também, né? Então buscar, dentro do possível, iniciar o seu estudo da doutrina dos Espíritos. Há uma obrinha também que nós nos falamos, que Kardec lançou no ano de 1858, que ajuda muito aqueles que às vezes, eu não tenho muito tempo, meu tempo é curto, a vida é muito agitada, eu gostaria de estudar o Espiritismo, mas me falta tempo. Então Kardec, pensando também nesse momento, ele lançou um livro simples, fininho, que é O que é o Espiritismo. É ideal para quem quer ter uma visão geral da doutrina. Lendo essa obra, até aconselhamos que leia primeiro, e depois então inicie pelo início, pelo começo, o Livro dos Espíritos, Filosofia da Doutrina Espírita. Quem somos nós? De onde viemos? Por que estamos aqui? E a resposta fundamental, para onde iremos quando deixarmos esta veste carnal? A vida espiritual, a dimensão dos espíritos. Então busquemos estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho é de suma importância também, a prática também do Evangelho no lar, é uma reunião de suma importância, tem uma duração mínima de 15 minutos, é essencial que todo espírita, toda a família espírita dê início no seu lar a prática do Evangelho no lar. Dia e horário determinados, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, a família se reúne, ou só, ou acompanhado, abre-se o Evangelho com a prece, leia-se a mensagem aberta, comente-se com a família e faça uma prece de encerramento pelo seu lar, vibrando pelo seu lar, pela humanidade, pela paz na Terra. É uma prática de suma importância nesse momento atual que o planeta está passando. Nessa crise mundial, que lá fora, irmãos nossos estão em guerras mesmo. Mesmo porque a guerra nunca acabou na Terra, Desde que o homem é o homem, estamos sempre se degladiando, mas essa da agora está bem complicada. Então, a prática do Evangelho, as orações, as vibrações, tudo isso vai ajudar a nós, ao mundo espiritual, aos nossos irmãos e humanidade. Então, aconselho a todos que busquem tirar um tempo, Nós temos tempo para tanta coisa que não vamos levar conosco. E o conhecimento
a gente vai levar. O aprendizado, a instrução, é de grande valia ao espírito imortal, porque viemos à Terra para evoluir, para aprender, para desenvolver o nosso intelecto e o nosso moral, o nosso íntimo. Fazemos a nossa reforma íntima, vivenciando, através de atos, atitudes, palavras e pensamentos, a doutrina de Jesus, trazida até nós no século XIX por Allan Kardec. O Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, aquela doutrina que traz todas as respostas às dúvidas, às indagações do ser humano. E essa obra de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, ela justamente tem esse objetivo de perguntar a quem já sabe, a quem já vive, a quem já aprendeu, a quem se encontra já fora da indumentária física. E Kardec então questiona os espíritos superiores que também passaram por situações de experiência como nós, em existências anteriores, já que todos nós somos espíritos imortais e a nossa idade praticamente é incontável. A vida não começa no berço, nem se encerra no túmulo. Todos nós que hoje nos encontramos na Terra somos espíritos milenares, viajantes da eternidade. Trazemos conosco uma bagagem muito grande de desacertos e uma bagagem ainda muito pequena de acertos, de virtudes. E estamos então retornando à escola da Terra, usando o uniforme da carne para reaprender, reacertar os nossos passos equivocados com a lei divina. No ontem, semeamos a dor e o sofrimento, a guerra, a matança. No hoje, voltamos para tentar modificar todo esse comportamento equivocado. Isso é lei da reencarnação, que permite ao espírito faltoso retornar ao local onde faliu, reencontrar aqueles que tenha prejudicado e tentar o processo da reconciliação. Esse convite que Jesus fez, que é difícil de ser vivenciado se não for através da lei da reencarnação. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos de vosso Pai que está no céu, e faz chover sobre justos e injustos. É esse o objetivo da nossa estadia no planeta Terra. E no Livro dos Espíritos, continuando a segunda parte do nosso estudo, nós vamos à questão 923. E esse tema, nós nos referimos na outra vez que estivemos, trata da questão da felicidade e da infelicidade aqui na Terra. Sabemos que o planeta é um planeta de provas e expiações. E toda a humanidade que habita um planeta nesse grau de evolução vai se deparar no seu dia a dia, na sua existência, com dificuldades, com problemas, com obstáculos, com doenças, com enfermidades, com traições, com desespero. Todos esses sentimentos inferiores fazem parte desse processo no mundo de provas e expiações, porque é o resultado das nossas ações do ontem que se reflete no hoje. Jesus, há 2000 anos, deixou bem claro: a cada um será dado segundo as suas obras. A semeadura é livre, como se diz, mas a colheita é obrigatória. E infelizmente a maioria de nós no planeta nos equivocamos muito em relação ao nosso próximo, em relação à lei divina. Retornamos e ansiamos pela tão decantada felicidade, e ela sempre foge de nós. Às vezes até nos visita, permanece conosco algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos. Mas uma hora tudo muda e vem a dor, vem o sofrimento, vem a infelicidade. Isso faz parte das lições no mundo de provas e expiações. É dessa maneira, enfrentando essas dificuldades, esses desafios, que nós vamos desenvolvendo as virtudes que já estão em nós em forma de semente: paciência, tolerância, perseverança, tantas e tantas virtudes.
que a gente acha que possui, mas quando vem a prova, quando vem a situação, a gente às vezes não passa e repete os mesmos equívocos do ontem. Se desespera, se revolta, se magoa, deserta da vida. O suicídio é um fato constante. A Organização Mundial da Saúde alerta que a cada 4, lá atrás era a cada 40 segundos, alguém buscava o suicídio. Agora diz que a cada 4 segundos. É muito rápido. Milhões de irmãos lá fora desertam por não terem condições de enfrentar, por não entenderem o porquê da vida, da dor, do sofrimento. O desespero é tão grande que às vezes buscamos a saída. Se não acreditamos que a vida continua além da morte, que a existência é única, que a gente começa no berço e a vida acaba no túmulo, é natural que muitos busquem rapidamente essa saída, crendo piamente que, aniquilando a veste física, conseguimos nos aniquilar. Mas isso é impossível, porque nós somos centelhas divinas, somos filhos de Deus, criados com o objetivo da perfeição relativa. Então é impossível se exterminar. Podemos aniquilar a veste, mas jamais nos autodestruiremos. Somos imortais, somos filhos de Deus. Então esses nossos irmãos logo percebem o grande equívoco que cometeram quando acordam na dimensão espiritual e veem que o problema, em vez de ter sido sanado, aumentou de grau de intensidade, com um ato de rebeldia perante a lei da vida. Só Deus tem o poder de tirar a vida. Ele nos deu e nos deu com o objetivo da evolução. Então, na questão 923, que também tem a ver com a questão da felicidade e infelicidade, Kardec faz uma pergunta que é de interesse daquela época, e essas questões que aqui são levantadas, por incrível que pareça, nesses 168 anos de Livro dos Espíritos, mais de um século, elas são atuais. Perguntou-se lá atrás, e se eu fazer essa pergunta aqui agora, nós vamos ver que a situação é a mesma, e as respostas virão muito parecidas. E nos diz assim Kardec numa questão bem filosófica: o que é supérfluo, excesso, para uns é necessário para os outros. A gente vê isso aí na nossa terra, né? Muitos que têm demasia e poucos em extrema miséria. Então, muitos detêm demais, outros detêm de menos. Enquanto o outro chora, o outro ri. Enquanto o outro esbanja, o outro corre atrás. Então, a questão do supérfluo, para uns, é necessário para os outros. E o que é necessário para uns, é dispensável para os outros. E isso conforme a posição que cada um ocupa na sociedade. Então Kardec quer saber dessa situação que já existia lá atrás, 168 anos, e que se a gente fizer aqui é a mesma coisa. Porque uns têm tantos e outros têm nada. Se Deus é tão bom, se Deus é tão justo. E o Espiritismo não responde. E os Espíritos dizem assim, por que acontece isso na nossa sociedade? E isso é atual. Sempre continua acontecendo. Hoje, muito mais ainda. Apesar, né, de toda a riqueza, de todo recurso da tecnologia, nós ainda vemos a miséria extrema assolando muitas pessoas. Muitas pessoas passando fome, necessidades. O porquê de tudo isso? E os Espíritos vão dar a resposta, por uma ideia que é muito forte ainda no nosso meio, na nossa sociedade. Eles dizem assim: isto acontece devido às ideias materialistas que os homens possuem, seus preconceitos, suas ambições e todos os caprichos ridículos para os quais um dia o futuro fará justiça quando compreenderem a verdade.
E que verdade é essa? A verdade é o conhecimento, é o entendimento de quem somos nós, da eternidade da vida, do objetivo da criação de Deus, dos mundos, dos planetas e das humanidades que o habitam. Há um porquê. Enquanto o homem duvida da existência de Deus, somente o materialista que crê que tudo é matéria e que a morte chegando nada mais resta, é o fim de tudo. Então essa ideia de que só a matéria é que importa e devemos gozá-la o mais depressa possível, porque a vida é uma só, essa é a ideia que causa todas essas diferenças, essa desigualdade na Terra entre nós, seres humanos. De fato, ele vai dar um exemplo assim, que eu vou trazer para o nosso dia atual, porque naquela época ele usa a moeda, né, que é no país lá na França, também não é o nosso aqui, mas vou passar para o nosso país aqui, para a nossa moeda. De fato, aquele que possui uma renda de 50 mil reais, olha só, eu não possuo essa renda, minha renda não chega a estar. De fato, aquele que possui uma renda de 50 mil reais, preste atenção, e a ver reduzida, recebia 50, a ver reduzida para 10 mil, perdeu 40 mil. Imagina o impacto na vida dessa pessoa. Com 50, muitas facilidades, agora só tem 10. Isso acontece no nosso dia a dia lá fora. Pessoas que às vezes têm lá em cima, daqui a pouco a vida dá um retorno, né? Aquele que possui uma renda de 50 mil reais e a ver reduzida para 10 mil, acredita, nesse caso, né, acontecendo isso, ele acredita então ser muito infeliz. Ele era feliz, porque ganhava 50, agora ganha 10, entrou em desespero. E olha só a lógica de Kardec. Porque não pode mais conservar o que chama de sua posição social, ou melhor, naquela época era ter cavalos, empregados, escravos, essas coisas todas, mas na nossa época é ter carros, barcos, apartamentos, tudo do bom e do melhor, porque agora com 10 já não vai dar para manter tudo isso. Então ele acredita ser muito feliz, porque não pode satisfazer o quê? Todas as suas paixões que satisfazia antes, agora reduziu. Ele entra em desespero, e muitos até buscam no suicídio, porque acham que não vai dar conta de enfrentar essa situação. Assim, essa pessoa acredita que lhe falta o que é necessário. Olha só a ideia. Será que ela tem o direito de se lamentar quando ao seu lado existem outros que estão morrendo de fome e frio e não possuem sequer um abrigo para repousar a cabeça? Então, se a pessoa tiver num patamar desse, financeiro, e ter uma queda, ela teria que pensar, mas peraí, eu ainda tenho 10 mil, eu ainda tenho como me virar, como me alimentar. Porque lá fora, se ela pensasse, existem pessoas que não têm o mínimo e que passam fome e frio. Então falta-lhe os necessários. Será que ela tem o direito de se lamentar quando ao seu lado existem outros que estão morrendo de fome e frio, não por sequer um abrigo para repousar a cabeça? O homem sensato, para ser feliz, deve olhar para baixo e nunca para cima, a não ser que seja para elevar sua alma ao infinito. Então, às vezes a gente sofre muito, se torna infeliz, porque nós temos o hábito de olhar sempre para cima de nós. E sempre acima, alguém está acima de nós mesmo, seja a posição que for, a situação que for. Mas também devemos olhar ao contrário, para baixo, porque se passamos dificuldade, há pessoas que às vezes passam dificuldades maiores que a nossa. E ele aqui nessa pergunta, ele nos remete, para a gente entender um pouquinho melhor, que a gente volte à questão 923, ele nos pede para ir na questão 715, que vai ampliar o entendimento dessa pergunta.
E vai tratar desse tema que nós estamos falando, o necessário e o supérfluo. E na questão 715, Kardec então fez uma pergunta aos espíritos, que nós temos muita dúvida em determinar o limite exato onde começa um e onde acaba o outro. Esse é o X da humanidade. E será que nós agimos corretamente? A gente sabe onde para e onde avança? Porque às vezes o avanço causa grandes problemas a nós mesmos. Todo excesso é prejudicial. Se na mesa você se alimenta além do que o seu organismo pode suportar, vem a indigestão. Então, todo excesso tem que ter um equilíbrio. E Deus criou leis de equilíbrio, de harmonia, que já estão em nós mesmos, na nossa consciência. Então, Kardec pergunta assim: como o homem pode conhecer o limite do necessário? Os Espíritos trazem a resposta dessa maneira: aquele que é sábio conhece esse limite por intuição. E será que eu sou um homem sábio? Será que nós somos, cada um de nós pode perguntar, será que eu sou sábio mesmo? Que sabedoria não é inteligência. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Aquele que é sábio conhece esse limite por intuição. Então ele sabe até onde deve ir, ele para, ele não se excede. Agora vem a resposta: o que é que nós somos? Muitos apenas conhecem o limite do necessário a custo de suas próprias experiências, de suas quedas. Aí a gente se lamenta: porque eu fiz isso, porque eu comprei aquilo, porque eu fui lá, porque eu me envolvi nessa situação, porque eu tomei essa decisão, porque a gente não soube frear a tempo, não conheceu ainda o nosso limite. E falando, aí Kardec complementa essa com outra pergunta: a natureza não traçou o limite do necessário em nosso próprio organismo físico? Sim, traçou. Todos nós sabemos quanto cabe de alimento na hora do processo da alimentação, sentarmos à mesa. Mas tem pessoas que se excedem e depois haja correr para a farmácia. E então, se ela traçou, por que a gente então não freia? Sim, a natureza traçou, mas o homem é insaciável. Isso em todas as situações da vida. Você tem uma coisa, adquiriu aquilo, trabalhou e já quer outra, conseguiu aquela, mais outra, e vai assumindo compromisso, preocupações, quando só o necessário seria o suficiente. Lembra da forma da felicidade que eu falei na outra? Felicidade é assim, é a posse, para a vida material é a posse do necessário. Tendo o necessário, a gente já pode se sentir feliz. E para a vida moral, essa é difícil. Para a vida moral, a felicidade é a consciência tranquila e fé no futuro. Crença na vida após o fenômeno da morte. Vida que continua. Estamos aqui de passagem. Nada é nosso. Tudo é emprestado. O homem mais milionário do planeta, ele só detém os bens. Não possui a posse real. É provisória. Ele vai deixar o corpo. E toda aquela riqueza vai ficar aqui. A natureza dá seu limite do necessário no próprio organismo do homem, mas os vícios lhe alteraram a constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. E falando aqui nessa questão, eu consegui aqui um textozinho em relação ao sábio, ampliando,
ao nosso entendimento, por que o sábio conhece e limite por intuição? Nos diz assim. Por que ele conhece esse momento? O sábio, para nós nos tornarmos também sábios, né? Vamos lá. O sábio, a gente não faz isso que o sábio faz aqui. Eu vou ler, olha só que interessante, estou aprendendo hoje com vocês. O sábio observa antes de agir, para, pensa, medita, avalia. Nós somos muito precipitados, por isso que a gente sofre. A gente toma decisões de momentos, né? Ele percebe quando o desejo está pedindo mais do que a necessidade real. É intuição cultivada. Vem de atenção, desapego e prática de se perguntar. Isso a gente não faz. E a pergunta que a gente deve fazer é assim, diante de uma situação, de algo que a gente queira, que está atrás, tentando conquistar. Isso é preciso ou só é vontade? Quando você vai no shopping, você olha as vitrines. Será que tudo aquilo, aquelas roupas que está lá, você precisa mesmo? Aquele sapato? É preciso? Brechó. Então diz aqui, ó. E Aristóteles chamava isso de sabedoria prática. Aristóteles, hein? Antes do Cristo. Olha só. Não é adivinhação, é leitura fina da realidade. Então esse cara é sábio. Sempre que, agora a gente já sabe. Será que eu preciso disso? Ou é só uma vontade que eu quero satisfazer? A gente não vai se endividar, né, tanto, nem se comprometer tanto. Mas esse texto aqui é muito interessante. Agora analisando essa outra resposta dos Espíritos. Muito conhece o limite só às custas de sua própria experiência. Olha só, a maioria de nós, é uma grande verdade que eu vou ler aqui agora. A maioria de nós aprende pela dor. Infelizmente, no mundo de provas e expiações, a gente só aprende pela dor. Até me lembro aqui vagamente de uma história de um pastor que tem um rebanho de ovelhas. E ovelha é um animalzinho pacífico, né, que obedece o condutor, né, o pastor. Mas todo pastor, vocês já notaram, tem um cão. Um cão que ajuda a guardar as ovelhas. E quando uma ovelha se desgarra, né, se separa do grupo, o pastor que tem preocupação de conduzir todo o resto da ovelha lá para guardar, ele não vai deixar as outras ali e correr atrás daquela. O que ele faz? Ele dá ordem ao cão, pega. E o cão já experiente vai, e a ovelha corre, mas o cão vai e o cão pega com a boca, então aperta e sangra. Então assim é a dor. Quando não vai pelo amor, vai pela dor. E a dor causa esse desconforto. Mas a gente aprende. Aquela ovelha, depois disso, ela nunca mais se afastou do rebanho. Pode acreditar. Porque ela grava a experiência da mordida do cão. Essa não quer de novo, não. E ainda ensina as outras. Olha, você não foge, porque eu já vi o que passou comigo aqui, ó. Então, o tempo voa. Passamos do ponto. Comemos demais. Gastamos demais. Quem está nisso? Falamos demais. É o meu caso agora. E só depois sentimos o peso. Depois de todos esses erros, a gente sente o peso, vem a consciência, olha só o resultado, né? O excesso ensina pelo cansaço, pela dívida e pelo arrependimento. É aprendizado caro, mas funciona. A maioria de nós é assim. E por que esse limite é tão difícil? Aí ele alavanca aqui 3 situações por que o limite é tão difícil. O necessário, ele é subjetivo. Tem objetivo e subjetivo, né? Nós sabemos o que é um e o que é outro, né? Então, vamos lá. Para um monge, lá, lembra lá na Índia, no Japão, na China, para um monge, o necessário é um prato de arroz.
Mas para nós é necessário só um prato de arroz na mesa. A gente quer todo aquele complemento em volta, né? Porque faz parte da nossa cultura. Mas para o monge, ele se contenta só com um pratinho de arroz. E é feliz. Para um pai de família, o limite é pagar o aluguel da casa, bancar a saúde e a escola dos filhos. O limite muda com o papel e o contexto. Segundo, o desejo engana. E a gente não pensa naquilo que não deseja. Quer controlar o pensamento? A gente só pensa no que deseja. Então, quer controlar os pensamentos, tem que controlar os desejos. Desejo engana. De que maneira? Século XXI, tecnologia, olha só. Desejo engana. De que maneira? Publicidade, comparação social e hábito empurram o necessário para cima de nós. Então a gente acha que tudo aquilo que passa na TV, a gente realmente precisa, e não é verdade. A gente está sendo induzido, empurrado para o consumismo. E a gente cai nessa, e se endivida. Não que a gente não deva ter certo supérfluo das coisas, o Espiritismo não está combatendo isso. A gente tem que ter noção da coisa, olha, usar a razão, né? A gente acha que precisa, olha só o que ele diz aqui, a gente acha que precisa do que só quer. Então, precisar e querer tem diferença. Terceiro, o corpo não avisa na hora. Só sentimos que passou do ponto depois, no estômago cheio, no cartão estourado, na amizade desgastada. É isso que vai acontecer, que acontece, né? É o real da nossa vida. E para finalizar aqui, eu vou trazer aqui como é que é? Um roteiro para a gente tentar superar esses momentos. Não é fácil, porque nós estamos aprendendo hoje. Como encurtar o caminho sem apanhar tanto? Essa é a questão. Mas qual é a solução se a gente não consegue resistir a esses atrativos do mundo moderno? A tudo isso que a TV nos coloca, o celular hoje muito mais, né? E que a gente acha que precisa, que sem aquilo não vai ser feliz, vai se tornar infeliz. Ele nos diz assim: como encurtar o caminho sem apanhar tanto? Primeiro, pausa de 1 minuto. Não diz aí que a gente deve contar até X numa situação de atrito, conta até 100, até 50. Aqui a situação vai ser um pouquinho parecida. Pausa de 1 minuto. Antes de ceder ao impulso, pergunte, para nosso aprendizado, se eu não tivesse isso, minha vida desmorona? A gente acha que precisa, mas já parou para pensar se realmente precisa? Se não, provavelmente não é necessário. Se a resposta for não, não é necessário, é só impulso, é um consumismo. E hoje, com essa situação de ansiedade, todas essas questões psicológicas que a humanidade está enfrentando, a maioria dos gastos é apenas questão de ansiedade também, por incrível que pareça, seja na alimentação, no adquirir objetos, tudo tem a ver com a questão da ansiedade. É um meio de a mente focar e sair daquele, né? Porque a ansiedade é você foca em si mesmo. O recurso, como diz que a melhor terapia é o trabalho. Porque a melhor terapia é o trabalho? Porque ocupando a mente, você deixa de focar em si. Você tem que prestar atenção no que está fazendo. Então isso já é um meio de ajudar na questão, né? Experimentos de subtração. Tire algo por semana e veja se fez falta real. O que não fez era excesso. Então faça essa experiência em casa. Essa semana eu não vou fazer uso desse alimento, ou não vou usar esse recurso tecnológico, e ver se fez falta mesmo. Se você, né? Se não fizer, era o excesso. E outro convite: olhe para trás. Seus maiores arrependimentos vieram de ter pouco ou de querer demais? É a pergunta. Para a maioria é o segundo. Sim, querer demais. E finalizando, no fundo, o sábio é o homem comum, chega ao mesmo lugar. A diferença é o preço do bilhete. Um paga com atenção, o outro com tropeço. Então essas questões
e são livros dos Espíritos, e nós então vamos deixar para uma nova oportunidade para continuá-las, já que nós temos aqui outros textos também que tem a ver com outras questões, mas é preciso tempo, né, para nós passarmos adiante esse conhecimento. Então eu agora vos agradeço a atenção, o silêncio, os pensamentos positivos, e rogo a Deus, a Jesus, que essa paz, essa luz que vem do mais alto possa continuar a nos envolver, materiais e espirituais aqui presentes. Muito obrigado, uma boa noite a todos.